Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje a gente vai desmistificar completamente um daqueles assuntos que sempre batem ponto nas provas, a geometria espacial. Mais especificamente, vamos destrinchar tudo sobre os cones, para garantir que todo mundo aqui vá para o Enem com confiança absoluta. A geometria espacial é um dos temas favoritos das bancas elaboradoras e o cone, sem dúvida nenhuma, é a estrela de muitas dessas questões. Então bora resolver isso de uma vez por todas. Mas antes de entrar nos cálculos, pensem no seguinte: como é que um simples triângulo retângulo consegue se transformar, do nada, num chapéu de festa ou numa sombrinha daquelas orientais? É uma pergunta intrigante, né? E é ela que nos apresenta o conceito genial de sólido de revolução. É exatamente essa ponte entre uma geometria abstrata no papel e os objetos reais que a gente vê todo dia que o Enem adora explorar. E para organizar a nossa vida, o nosso roteiro de hoje vai cobrir o que é um cone, quais são seus elementos e classificações, as fórmulas que são absolutamente essenciais, o famoso tronco do cone e, claro, vamos fechar vendo tudo isso aplicado na prática com questões do Enem. Começando pela parte 1. O que é, afinal, um cone? Nosso famoso sólido de revolução. Para construir qualquer coisa bem feita, a gente precisa começar pelo alicerce, certo? Então, é vital entender a formação matemática de um cone antes de tentar decorar qualquer fórmula. A mágica acontece na transição do mundo bidimensional para o tridimensional. Imagine um triângulo retângulo plano paradinho lá no papel. Agora, imagine ele girando super rápido em torno de um de seus lados retos, os catetos. Esse giro, essa revolução no espaço, desenha exatamente aquela superfície arredondada clássica. Por isso o nome sólido de revolução. Incrível, não é? E sabe por que visualizar isso é tão legal? Porque na hora da prova, o enunciado não vai falar só de um cone reto. Ele vai falar sobre montes de areia, casquinhas de sorvete, chapéus de aniversário ou cones de trânsito. Se a mente projetar instantaneamente a imagem daquele triângulo girando nessas situações do dia a dia, a resolução da questão fica muito, mas muito mais simples. Avançando para a parte 2, elementos e classificações. Vamos abrir esse cone e ver a anatomia dele. Conhecer cada parte do cone pelo nome correto é a melhor forma de evitar aquelas confusões que custam pontos preciosos. E aqui vai o maior alerta de todos. Não confundam a geratriz com a altura. A altura é aquela linha reta, invisível, que desce exatamente pelo meio, do topo até o centro do chão do cone. Já a geratriz é aquela linha inclinada que escorrega lá pela lateral, ligando a ponta de cima até a borda da base. Elas têm medidas diferentes, tá? Usar uma no lugar da outra é erro na certa. Também precisamos classificar esse cone. A gente tem basicamente dois tipos. O cone reto, que tem uma postura perfeita, como um soldado, com a altura descendo no ângulo exato de 90 graus até o chão, e temos o cone oblíquo, que parece estar se inclinando para um lado, bem no estilo da Torre de Pisa. A boa notícia: a esmagadora maioria das questões vai focar nos cones retos, e o motivo é uma verdadeira carta na manga. Olha só como a matemática do ensino fundamental desbloqueia do ensino médio. No cone reto, quando a gente junta a altura, o raio da base e a geratriz lá dentro, a gente forma o quê? Um triângulo retângulo perfeito. E quem aparece para nos salvar? Ele mesmo, o Teorema de Pitágoras. Ou seja, se o problema só te der a altura e o raio, é só aplicar que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Simples assim. Entrando agora na parte 3, as fórmulas essenciais, nosso kit de ferramentas matemáticas. Com a anatomia dominada e Pitágoras no bolso, a gente só precisa das fórmulas para calcular áreas e volumes. Esse é o verdadeiro kit de sobrevivência. A área da base é super tranquila. É só a área de um círculo, π vezes o raio ao quadrado. A área lateral usa a nossa amiga geratriz, π vezes o raio vezes a geratriz. A área total é só somar essas duas coisas. E por fim, o volume, que merece uma atenção toda especial. Pessoal, gravem essa fração na alma. 1/3. Um atalho genial é lembrar que o volume de um cone é exatamente a terça parte do volume de um cilindro que tem a mesma base e a mesma altura. Ou seja, multiplica a área da base pela altura e, pelo amor de Deus, divide por 3. Esquecer de dividir por 3 é o erro mais comum que existe. Lembrem-se da regra. Figuras que terminam numa pontinha, feito cone pirâmide, a gente sempre divide o volume por 3. O que nos leva perfeitamente para a parte 4, o tronco de cone. A famosa fatiada no topo. Essa é aquela parte que separa o pessoal que estudou muito de quem só deu uma revisada básica. Reconhecer um tronco de cone é fundamental. Na prova, ele pode vir disfarçado de vaso de plantas, balde ou uma caneca. Visualmente, imaginem que passaram uma faca no cone, um corte retinho e paralelo à base e jogaram a ponta de cima no lixo.
O que sobra é uma forma sem ponta, mas com duas bases planas, um círculo grandão embaixo e um círculo menorzinho em cima. Isso é o tronco. E, finalmente, a parte 5, cones no Enem, da teoria direto para a prática. Chegou a hora de ver como tudo isso cai de verdade. Lembram daquela questão clássica e até famosa da taça de champanhe? O problema dizia que uma taça em formato de hemisfério ia ser trocada por uma taça cônica, mas que as duas tinham que ter o mesmíssimo volume. A matemática salva o dia de um jeito lindo aqui. O volume da esfera inteira é 4/3 de π vezes raio ao cubo, então a metade dela, o hemisfério, é 2/3. Igualando isso com a fórmula do cone, que acabamos de ver que é 1/3 de π vezes raio ao quadrado vezes altura, e sabendo que os raios eram iguais a 3, a álgebra entrega de bandeja que a altura da taça cônica precisaria ser 6 centímetros. O grande segredo da prova é nunca encarem um enunciado longo como um muro intransponível. Dividam o monstro em pedacinhos lógicos. Pegando uma das questões mais difíceis de 2023, aquela da escultura de madeira, a gente vê que era só seguir 4 passos. Calcular o cone gigante original, arrancar o topo para fazer o tronco, subtrair o miolo que foi perfurado e, por último, transformar aquele volume em massa. Parece muita coisa, mas olha como fica fácil passo a passo. Nos passos 1 e 2, lidamos com os cones. O cone grande tinha altura de 36 e raio 9, o que, jogando na fórmula, nos dá um volume de 2.916. Agora o truque de mestre. Para achar o cone pequeno lá do topo, a gente usa a semelhança de triângulos. A altura pequena está para a altura de 36, assim como o raio 3 está para o raio 9. Essa proporção é de 1 para 3, revelando que a altura daquele cone pequenininho era 12. Aplicando a fórmula do volume de novo, achamos 108 centímetros cúbicos para a ponta. Fácil, né? Aí a gente chega no passo 3 e é aqui que a leitura atenta te salva. O buraco no meio da escultura não era outro cone, era um cilindro. E por que isso importa? Porque a fórmula muda e o cilindro não tem aquela divisão por 3. A altura desse cilindro é o que restou, os 36 originais menos os 12 do topo, ou seja, 24 centímetros. Usando a fórmula certa do cilindro, π vezes raio ao quadrado vezes altura, chegamos num volume de 648 a ser removido da escultura. E o passo final é pura organização. A gente pega o volume total do cone gigante, que era 2.916, subtrai a ponta de 108 e subtrai o miolo cilíndrico de 648. O resultado sobram 2.160 centímetros cúbicos de madeira sólida. Mas a questão pedia massa em gramas. Então, última continha, multiplicar esse volume pela densidade da madeira, que era 0,6. E pronto, 1.296 gramas. Chegamos na resposta certa sem desespero nenhum. Percebem como tudo é uma questão de método? Com essa abordagem bem estruturada, dá para encarar qualquer loucura de geometria que apareça na prova. O segredo é quebrar as formas complexas em peças que a gente já domina. Fica aí a reflexão. Da próxima vez que vocês cruzarem com um cone de trânsito ou forem tomar um café numa caneca meio diferente, onde mais essa geometria está escondida, só esperando alguém calcular? Mantenham essa curiosidade afiada, uma excelente preparação para todo mundo e até a nossa próxima análise visual.